Olá pessoal, sou o professor Rafael. Nesta aula discutiremos os principais pontos anatômicos e radiológicos da coluna cervical. Vamos dar início? Todos nós sabemos que a coluna cervical é formada por 7 vértebras. Porém, existem algumas características que são apresentadas apenas no segmento da coluna cervical, onde nós teremos aqui no processo transverso o forame transverso ou forame transversário, por onde passa a artéria vertebral. Se vocês observarem na região posterior, o processo espinhoso apresenta duas cabeças, que caracteriza como processo espinhoso bífido. Das 7 vértebras da coluna cervical, nós temos 4 vértebras que são idênticas, ou seja, vértebras típicas. O que apresenta de acidente anatômico em uma, apresenta na outra. Então, as vértebras características e vértebras típicas que nós temos na coluna cervical são C3, C4, C5 e C6. As demais vértebras, C1, C2 e C7, serão caracterizadas como vértebras atípicas. Mas como assim? Qual a diferença entre uma vértebra típica e uma vértebra atípica? As vértebras C1, C2 e C7 serão caracterizadas como vértebras atípicas, o que significa que somente aquela vértebra apresenta aquela característica. Onde na C1 nós temos aqui a vértebra sendo formada por um arco anterior e um arco posterior. Perceba que ela não apresenta o corpo vertebral e também não apresenta o processo espinhoso. Nós temos aqui um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. Já na C2, nós temos aqui o corpo, porém temos também um eixo de sustentação, que é o dente do áxis, conhecido como processo odontoide. Na C7, o processo espinhoso ele é diferente, é caracterizado como vértebra proeminente, justamente pelo seu prolongamento. E percebo que ele não se divide em duas cabeças, então é uma vértebra diferente das demais em relação ao eixo da coluna cervical. Sendo assim, das 7 vértebras da coluna cervical, nós teremos 3 vértebras atípicas e 4 vértebras típicas. Quais são elas? Então, na coluna cervical, nós teremos C3, C4, C5 e C6 caracterizadas como vértebras típicas. Tudo que eu visualizo em uma, eu visualizo nas outras. Agora, estas 3 vértebras da coluna cervical que são caracterizadas como vértebras atípicas, eu só vou encontrar estas características em cada uma destas vértebras. Então, relembrando que a C1 não tem corpo, ela é formada por um arco anterior e um arco posterior. Ela não tem o processo espinhoso, e sim apenas um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. A C2, da C2 em diante, já apresenta o corpo vertebral. Porém, ela tem o dente do áxis, que é esse eixo de sustentação, que é conhecido também como processo odontoide. E a C7, o seu prolongamento do processo espinhoso é diferente dos demais. Por isso que serão 3 vértebras atípicas. Compreenderam? A rotina básica para este estudo consiste na realização de 2 radiografias, coluna cervical frente mais perfil. Percebo que na coluna cervical frente, visualize-se, quando o posicionamento está correto, apenas 5 vértebras da coluna cervical, devido à sobreposição da mandíbula. Logo, para estudo complementar, na radiografia frente, podemos realizar a transoral, justamente onde o paciente estará com a boca aberta e a trajetória do feixe passará pela cavidade oral, visualizando C1 e C2, atlas e axis. Um outro estudo complementar consiste na realização das oblíquas, onde nós evidenciamos melhor
os forames intervertebrais, tanto na oblíqua direita quanto na oblíqua esquerda. Vamos dar início à visualização dessas estruturas, onde, contando aqui esta primeira vértebra, que não é a primeira vértebra da coluna cervical, e sim a primeira vértebra demonstrada, corresponde a C3, exatamente o corpo da terceira vértebra, porque C1 e C2 estarão sobrepostas pela mandíbula. Então nós temos C3, C4, C5, C6, C7. E aqui a primeira vértebra da coluna torácica. Então o ponto de número 2, esta saliência corresponde a um processo chamado uncinado. Número 3 corresponde ao pedículo. Aqui, aqui, aqui são os pedículos. Entre uma vértebra e a outra, nós temos o disco intervertebral, o que caracteriza aqui na radiografia como o espaço intervertebral ou apenas o espaço discal. Número 5, percebo que nós temos aqui aquela característica do processo espinhoso bífedo. Número 6 é o processo transverso da vértebra. Número 7 corresponde à última vértebra da coluna cervical, a C7, aqui especificamente o corpo. Número 8, justamente por fazer parte aqui com a articulação da primeira vértebra da coluna torácica, corresponde ao primeiro arco costal, a costela. Número 9 corresponde a T1, a primeira vértebra torácica, o corpo. E aqui o número 10 corresponde à clavícula. Vamos novamente? Então, número 1, corpo da C3. Número 2, processo uncinado. Número 3, pedículo. Número 4, espaço discal ou intervertebral. Número 5, processo espinhoso, bífedo. Número 6, processo transverso. Número 7, corpo da C7, da última vértebra da coluna cervical. Número 8, primeira costela. Número 9, corpo da T1, da primeira vértebra torácica. Número 10 é a clavícula. E para finalizar, o número 11 corresponde à mandíbula. Na radiografia de coluna cervical perfil, visualiza-se as 7 vértebras da coluna cervical. Nesta região, nós temos o osso occipital. Logo abaixo, visualiza-se a primeira vértebra da coluna cervical, o atlas. O axis. Da C3 em diante, serão caracterizadas apenas como C3, C4, C5, C6 e C7. Aqui foi possível demonstrar já a primeira vértebra da coluna torácica. Vamos dar início à identificação dessas estruturas. O ponto de número 12 corresponde ao arco anterior do atlas. Número 14, arco posterior do atlas. Justamente por não possuir o corpo, nós temos a visualização do arco anterior, do arco posterior. No interior do atlas, por onde passa aqui o processo odontoide, o dente do axis. Número 15 corresponde ao corpo do axis. 5. Processo espinhoso. Percebo que entre uma vértebra e a outra, onde está o disco intervertebral, nós teremos aqui o espaço discal ou intervertebral. Número 17 corresponde ao processo articular inferior desta vértebra. E o número 18 é o processo articular superior desta vértebra. O espaço entre o processo articular inferior e o processo articular superior é o que caracteriza o espaço articular dos processos articulares, que é a articulação dos processos articulares, onde em algumas literaturas vocês encontrarão como articulação zigoapofisária.
O número 7 corresponde ao corpo da C7. E o número 9 foi possível avaliar também o corpo da T1. Vamos novamente, dando início aqui pelo número 16, o osso occipital. Arco anterior do atlas, arco posterior do atlas, dente do axis, corpo do axis, processo espinhoso, espaço discal ou intervertebral, processo articular inferior desta vértebra, processo articular superior desta vértebra, processo articular superior, processo articular inferior formarão um espaço que será caracterizado como articulação dos processos articulares ou articulação zigoapofisária. Corpo da vértebra. Corpo da vértebra correspondendo aqui a T1 e aqui correspondendo a C7. Esta radiografia corresponde a uma oblíqua posterior direita, onde foi possível demonstrar os forames intervertebrais do lado esquerdo. Dando início à identificação dessas estruturas, o ponto de número 13 sobreposto corresponde ao dente do axis. Nitidamente, o ponto de número 14 demonstra o arco posterior do atlas. 21, lâmina. 19, articulação dos processos articulares. Número 3 corresponde ao pedículo. E o número 20, a principal estrutura visualizada nesta imagem, nesta radiografia, que corresponde ao forame intervertebral. Vamos novamente. Número 13, dente do axis. 14, arco posterior do atlas. Lâmina. Articulação dos processos articulares. Pedículo. Forame intervertebral. Nesta última imagem da aula de coluna cervical, quero demonstrar os principais pontos anatômicos identificados na radiografia de coluna cervical transoral, justamente a radiografia específica para a visualização do atlas e do axis sem sobreposição da mandíbula em uma vista frontal, onde o ponto de número 13 nitidamente visualiza-se o dente do axis, processo odontoide. Número 22 corresponde à massa lateral do atlas. Número 15 corresponde ao corpo do axis, da C2. Número 5 ao processo espinhoso do axis. Entre o atlas e o axis, teremos a articulação atlantoaxial. Vamos novamente. Número 13, dente do axis. Massas laterais do atlas. Corpo do axis. Processo espinhoso. E por último, articulação atlantoaxial.